saudá-los com a paz do Senhor. Amém. A alegria de estar de volta aqui para nossa segunda aula do seminário da Escola Dominical. E ontem tivemos a abertura da primeira aula com 2 períodos e hoje, evidentemente, vamos prosseguir dentro desta segunda aula, ministrando para os irmãos. Antes que entremos na matéria de hoje, um irmão nos lembrou ontem que estávamos falando sobre os 3 ministérios de Jesus. Então nós falamos só sobre o primeiro. Então Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus operava maravilhas ou milagres. E nós queríamos, quando fizemos alusão aos 3 ministérios de Jesus, lembrar que ele tinha os 3 ministérios importantes, porém o ministério do ensino, como hoje lemos Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, se destacava ao ponto de levar os discípulos a tomarem seus assentos para serem ensinados. Porque o ensino é diferente da pregação. A pregação ela é textual, ela é dinâmica, a pregação ela se dá por exposição, enquanto que o ensino ele é sistemático, ele é metódico, ele é gradual. Então é preciso, inclusive, que a entonação da voz, a disseminação da matéria seja feita de tal modo que haja condições de aprendizagem, apreensão por aquele que está ouvindo. Eu estive exatamente no local onde Jesus proferiu este Sermão da Montanha e fiquei realmente maravilhado lá nas terras de Israel, porque eu tinha uma curiosidade de saber como Jesus conseguia levar sua voz a uma multidão, se naquela época não tinha microfone, tecnologia de som, sonotécnica, como temos hoje. E o guia turístico e também guia bíblico para nós mostrou que Jesus falava do barco embaixo e o vento se encarregava de levar sua voz e suas palavras aos que estavam assentados na montanha. Claro que a distância de onde Jesus estava e os discípulos não era grande, então foi feito um exemplo e nós conseguíamos ouvir nitidamente, porque o vento que vinha do mar da Galileia conduzia a voz do guia até onde nós estávamos assentados. Bom, era apenas isso que queríamos falar, que no ministério de Jesus ele também destacou o ensino. Lembramos, pois, que o ensino ele é sistemático, ele é gradual, ele é metódico. É o que nós estamos fazendo aqui. A equipe escolhida pelo pastor da igreja procurou, através desta apostila que os irmãos já têm em suas mãos, facilitar o ensino de forma sistemática, gradual e metódica. Então hoje nós estaremos neste sábado à tarde, em 2 horas, portanto, nesta segunda aula, falando como dinamizar a escola dominical. Aliás, é bom lembrar que a igreja em si, ela não é imóvel, inerte e fria. A igreja, ela depende
de movimentação, de renovação. Claro que não é movimentação no sentido de inovação. Hoje estamos vendo uma igreja atual com alguns modismos, cujos modismos traz uma apreensão ou preocupação para nós mais antigos, porque hoje já tem no auditório até aqueles que, como em outros auditórios de espetáculos, procuram fazer alegrar o público. Nós não precisamos hoje usar desses modismos, né, para causar impacto ou causar algum meio de alegrar o povo, porque quem alegra é o Espírito Santo, é Deus, que faz com que o crente sinta a presença de Deus, do Espírito Santo, enquanto se realiza o culto. Só que, como dissemos, a igreja ela não pode ser inerte, fria, imóvel. Tem que ser uma igreja dinâmica. E se a igreja é dinâmica, seus departamentos, seus segmentos precisam ser também dinâmicos. Nós não podemos permanecer na mesma escola dominical, segundo a história, quando foi criado por Sarah Kelly. Então precisamos o quê? Renovar a escola dominical. Precisamos dinamizar a escola dominical para atrair o maior número de alunos da escola. Percebam, os irmãos, que a escola dominical, e aqui estão os professores, superintendentes, dirigentes, ela começa bem a partir do mês de janeiro. Quando vai chegando dezembro, vai existindo da parte da igreja e dos crentes o desejo de melhorar o ano que vem. É aquelas promessas e aqueles compromissos que o crente assume todo final de ano. O ano que vem eu vou melhorar. O ano que vem eu vou ser diferente. Esse ano eu não tive tempo, eu era envolvido em muitas atividades, em muito trabalho, eu me descuidei das coisas de Deus, mas o ano que vem... Então, é o que eu chamo de pecados de falsidade diante de Deus, porque são compromissos que nós assumimos e não cumprimos. Então, a escola começa bem em janeiro, abre-se as matrículas para a escola dominical e o número de alunos de cada classe aumenta-se consideravelmente. Estou dizendo com conhecimento de causa. Mas quando vai chegando o final de março e abril, o êxodo, a saída, o número de pessoas desistentes é muito grande. Mas é preciso avaliar nesse seminário se na verdade não estamos tendo problemas no que diz respeito à dinamização da escola dominical. O que é que você, meu irmão, minha irmã, falar, por exemplo, no sábado à tarde aqui, eu tenho que fazer um pouco de gesto, ainda mais para quem comeu um bobó de camarão, dá muito sono. Eu não quero ver ninguém dormindo aqui, com exceção do professor. Então vejam, o aluno precisa estar inteirado, vivo, quanto ao trabalho que está sendo realizado. Bem, para quem vem do interior sabe que não existe lição mais bonita do que a das abelhas. As abelhas, elas são dinâmicas, elas trabalham, elas se desenvolvem, elas distribuem tarefas entre elas. Algumas são chamadas operárias, outras são porteiras.
outras têm funções de liderança dentro da colmeia. Existe até a abelha mestra, como existe o zangão, que é o macho das abelhas. Mas veja que, não obstante as abelhas serem tão ativas, dinâmicas, surge dentro da colmeia os parasitas. São os comensais, que a gente chama, de acordo com a botânica, melhor, com a biologia, os comensais. O que é que faz os comensais? Eles parecem os brotinhos da abelha, parecem aquelas que estão crescendo, formando, mas não são abelhas, são parasitas. Elas vivem de sugar o mel e o trabalho que é feito pelas abelhas operárias. Então vejam só, o que eu quero com isso dizer? Que na igreja, nenhum crente pode ser comensal, para não chamar parasita, né? Nenhum crente pode deixar de ter sua função distinta na colmeia, ou seja, na igreja. Cada um de nós temos que ter atividade. Crente inativo é um perigo. Crente sem atividade é um perigo. Então é preciso que o professor da escola dominical, dentro da sua qualificação, lembra que falamos ontem? De sua reciclagem, de sua atualização, este professor precisa ver o que desperta o interesse, o que chama a atenção da sua classe, o que faz a sua classe progredir, crescer, o que faz ter maior número de alunos e que os alunos nunca faltam à escola dominical por ele dirigido. Isso quer dizer dinamismo. O professor, ele não pode ficar atrás. Atrás, que eu quero dizer, é não acompanhar o crescimento e o progresso atual. Ele precisa usar de recursos. O que é que faz a escola hoje na sua pedagogia moderna? Usa os recursos mais atraentes, audiovisuais, para fazer com que o aluno esteja em sintonia com a lição. Na igreja não pode ser diferente, irmãos. Na escola dominical não pode ser diferente. Eu me lembro agora do dirigente, do obreiro, que ele começava o culto cantando o mesmo hino. Porque tem um hino só para começar o culto, não é, irmão? O senhor que é o cantor mor, qual é o hino que começa no culto? 243. Então ele ia para o culto ar livre e cantava 243. Ele ia para o culto de doutrina e cantava o hino 243. Ele ia para o culto de domingo à noite e cantava o hino 243. E ele chamava Firmino. Aí na rua o pessoal já começou a cantar: seu Firmino e seus meninos. Porque faltava da parte dele uma dinâmica. Não é oficial, não existe uma liturgia oficial, né, pastor José Lopes? Para cantar, não, tem que cantar isso. Então, se tem que cantar o 243, tem que cantar o outro que diz assim: o culto tendo já terminado. Então tem que cantar aquele também. Que é o culto, é o hino de término do culto. Então, o professor precisa ser dinâmico. Diga comigo, o professor precisa ser dinâmico. Diga mais forte para você não dormir agora à tarde.
O professor precisa ser dinâmico. Isso quer dizer o seguinte: ele tem que despertar a atenção. Eu disse ao pastor Zé Lopes hoje que eu estava preocupado ontem com a aula. Falei, duas coisas aconteceram. Ou os irmãos estavam alegres com a exposição da minha aula e atenciosos, que estavam naquela expectativa da aula que eu estava dando aqui. Então, tenho muita preocupação quando estou falando. Eu olho para as pessoas para percebê-las que de repente nós não estamos atingindo o objetivo. Assim também é o professor. De repente ele não está agradando. E ele precisa, irmãos. Existe aí fora um provérbio que chama semacol, né? Ele tem que se mancar na linguagem assim rústica, popular, que ele não está bem. Em que eu não estou desempenhando bem minha função como professor? O que eu preciso melhorar? Amém? Amém. É isso que eu falei. Aí, nos caminhões, especialmente de empresa, está escrito lá atrás assim: como estou dirigindo. E deixa o telefone, não deixa? Isso quer dizer o seguinte: como estou me conduzindo como professor da escola dominical? Estou sendo aquele professor chato? Estou sendo aquele professor batido, só faço as mesmas coisas? Eu já vi professor na escola dominical que ele pega a lição do jeito que está, lê de ponta a ponta. E o aluno só faz ouvir e no final diz amém. Ele não se prepara, não pega uma enciclopédia, um dicionário, um subsídio que hoje a própria escola dominical está apresentando, um expositor dominical. Ele não procura usar nenhum recurso para atrair a atenção do seu aluno. E o aluno vai passar a semana com um desejo de estar na escola. Eu preciso domingo estar lá, não posso perder. Esse é um dinâmico professor. Muito bem. Estamos na aula de hoje, como dinamizar o ensino da escola dominical. Portanto, estamos na página de número 10 e agora 11. A cena se repete após domingo em todo o Brasil. Os alunos entram na classe da escola bíblica dominical, sentam-se em seus lugares, de preferência o mais perto da porta possível. Daqui a pouco ele vai tomar água, vai no banheiro e esperam mais uma aula. Seu professor chega pouco tempo depois com a Bíblia e a revista da Escola Bíblica Dominical debaixo do braço. Olha o exemplo desse professor. Ele começa a dizer: tem alguém aqui que tem pedidos de oração? Mas a escola dominical é culto de oração? Tem alguém aqui que tem resposta das orações, poderia dar um testemunho? Isso é pertinente à escola dominical? Não. Ninguém se lembra dos pedidos da aula anterior? E um aluno disse: professor, eu quero aproveitar para pedir oração pela minha prima, ou melhor, para a prima da minha vizinha, que está doente, mas eu nem lembro o nome dela. Viu que cena? Na escola dominical, numa classe da escola dominical. Isso é dinâmica. Aí o professor diz: irmãos, vamos começar agora a nossa lição. Vamos orar. Então, primeiro passo, vamos orar. Segundo, ninguém se lembra da lição passada.
Ninguém fez a leitura bíblica semanal. E o professor começa a ler a lição da revista. Finalmente ele dá o sinal avisando, ou ouve o sinal avisando que o tempo dele está encerrando. Pronto, acabou a classe. Então, esta classe está fadada a desaparecer. 1, 2, 3 alunos vão saindo, e começou em janeiro com 30, em março já estava 12, em abril não tinha nenhum aluno na escola. Sério o problema da escola dominical. Eu admiro determinadas denominações tradicionais que conserva uma metodização na escola dominical tão dinâmica que você vai ou passa em frente àquela igreja e vê lotada a igreja, porque seus membros não querem perder a lição e a escola dominical. Nós que somos pentecostais, somos da Assembleia de Deus, temos que lembrar da importância. Por isso o pastor José Lopes fez muito bem, através da equipe, de trazer esse seminário, que é uma alavanca e, ao mesmo tempo, algo que vem proporcionar um despertamento da consciência e da importância que é a escola dominical. O crente é ensinado, é instruído através da escola bíblica dominical. Sua frequência tem que ser assídua. O crente precisa estar sempre presente na escola dominical. E, infelizmente, hoje é a parte mais fraca das igrejas, é a escola dominical. Já tem igrejas que cancelaram a escola dominical, já não tem mais escola dominical. Isso porque não houve uma dinâmica, não houve um chamamento de atenção para a importância da escola dominical. Nós vamos voltar aos nossos slides. Virado para cá, desculpa. E vamos ver que para a dinâmica da escola dominical, nós temos dois temas. Quais são? Digam para mim. O planejamento de aula e encantando o aluno. O aluno tem que ficar assim, como se ele estivesse comendo um pudim. Oh, coisa boa. É assim que tem que ser a classe da escola dominical. Primeiro, planejamento de aula e encantando o aluno faz parte do dinamismo da escola dominical. Vemos em seguida que tudo na vida tem um planejamento. Quem foi que casou por último aqui? Foi Henrique, né? Tem mais gente nova que casou recentemente? Tem ali o nosso irmão Rogério. O senhor tem uns 2 anos que casou? 2 meses, 5 meses. Está em lua de mel ainda, porque a lua de mel, segundo a Bíblia, é 1 ano, né? 5 meses. E como é o nome do irmão? Jerry. Jerry? Interessante, né? Bom, Jerry, o senhor, para casar, o senhor fez o quê? Um planejamento. Um planejamento de viagem, se o fez. Um planejamento de festa, se fez. Que está caro hoje. Da coxinha, salgadinho, doce, bolo. Está caro. Então é preciso que haja o quê? Primeiro, um planejamento. O professor, irmãos, ele tem um compromisso, uma responsabilidade
tão grande, irmãos, que ele tem que estar centrado, pensando. Uma semana antes de chegar domingo, planejando a sua aula. Muito bem. O que é planejamento? Vamos ver a seguir. O que é planejamento? Motivos para planejar uma aula. Fases do planejamento. Objetivos do planejamento. Vantagens do plano de aulas. Resultados do não planejamento. Execução do plano de aula. Avaliação do plano de aula. Planejamento é algo que você traça como roteiro do que vai fazer. Então, é uma trajetória que você vai percorrer. Isso se chama planejamento. Então, você precisa ter motivos para planejar uma aula. Você precisa de subsídios, de esboço. Quais são os métodos que você vai usar para ministrar a aula? Quais são os objetivos deste planejamento? O que atingir? Quais são as vantagens de ter esse plano de aula? Isso está mostrando o quê? Um meio pelo qual você torna-se-á dinâmico em relação à escola, à sua classe e à aula que você vai transmitir. Tudo que é planejado é importante. Exemplo, você não vai construir uma casa sem um planejamento. Para se construir uma casa, o que é que você faz? Você procura um médico. É assim para construir uma casa? Não? Sim ou não? Não. Irmãos estão aí hoje? Amém. Amém. Quem é que você procura para construir uma casa? Um engenheiro, mas somente um engenheiro? Não. O que mais? Falem. Carpinteiro. Sim, o pedreiro vem em seguida, mas antes do pedreiro e o engenheiro tem o quê? Projeto. O arquiteto. O que é que o arquiteto faz, irmãos? Planejamento. Sim, o planejamento. Como é que chama o planejamento do arquiteto para construir a sua casa? Projeto. O projeto, a maquete, a perspectiva. Planta. Então, é a planta. Então, você vai chegar para o arquiteto e vai dizer assim: olha, eu sonho ter uma casa com um jardim. Ó, na sua mente você já passa para... Olha a parte dinâmica. O arquiteto. Eu sonho ter uma sauna ao lado do meu banheiro. Eu sonho ter uma jacuzzi, né? Para poder relaxar. E você vai colocando dentro do planejamento, que é a maquete. E o engenheiro faz a maquete tão bonita que ele põe até o carro, as pessoas andando, os animais, fica bonito. Isso quer dizer o seguinte: aquilo que vai acontecer daqui a meses à frente, na sua mente já existe. O professor, ele precisa ter em mente a dinâmica da sua aula. Ele diz: olha, hoje, ou seja, ele vai dar aula domingo, mas ele já está pensando: hoje eu darei a melhor aula de todos os tempos. E eu vejo a expectativa, eu vejo os olhos, os pares de olhos voltados para mim, e eu vejo a alegria dos meus alunos, através da perspectiva. O que é a perspectiva? É a miniatura, o protótipo da casa que você vai construir, o planejamento. Olha como a Bíblia diz. A Bíblia tem
resposta para todas as perguntas. Nós estamos diante aí de um planejamento. Jesus falou isso em Lucas 14, 28 a 30, que eu gostaria que até a próxima interrogação lessem somente os homens, e a seguir, para que lessem somente as mulheres. Vamos lá. Vamos dinamizar. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Está vendo? Porque muitas coisas não são bem sucedidas. Onde falta o sucesso? Você quer ter sucesso na escola dominical? Você quer que a sua classe tenha sucesso? Você precisa de planejamento. Eu sou muito metódico. Pessoalmente, sou muito metódico. Eu tenho tempo planejado para todas as coisas. A primeira coisa que um professor não pode deixar de ter é uma agenda, onde ele possa anotar, apontar, onde ele possa colocar ali tudo que é necessário para o bom desempenho da sua classe, inclusive o planejamento. Quando Jesus está dizendo que se a pessoa vai edificar uma torre, essa pessoa primeiro precisa fazer conta dos gastos. Quanto custa edificar essa torre? Eu vou começando por aí, e pedreiro, construtor, com todo respeito a eles que estão aqui presentes, eles são interessantes. A gente fala para ele: como é que faz para começar? É fácil. O senhor traz um caminhão de pedra, o senhor compra 20 sacos de cimento, o senhor traz tantos ferros, e etc, etc. Nas 2 primeiras semanas acabou tudo. O senhor que é construtor? Aí você chega para o dono e diz: acabou os materiais. Como? O senhor me disse que eu comprasse isso já. Ele pensou que já era a solução, a compra daquelas primeiras coisas. Então, o que é que você tem que fazer primeiro? Um planejamento de como vai ser. E o planejamento é feito em 3 áreas. Primeiramente, a área chamada a curto prazo. A área número 2, a médio prazo. A área número 3, a longo prazo. O que seria a curto prazo esse planejamento? O que seria a médio prazo esse planejamento? O que seria a longo prazo esse planejamento? A Bíblia diz lá no Salmos 90, verso 12, eu daria a nota 10 a quem me recitasse sem abrir a Bíblia. O que está escrito lá? Ensina-me a contar. Ensina-nos a contar, contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quantos anos você vai viver? Nestes salmos diz que uns viverão 70 ou 80 anos, e a maior parte deles é canseira e enfados. Tem alguém já nessa idade? Me desculpe. Já passou às vezes até dos 70, dos 80, né? Canseira e enfado. Porque ali está mostrando que os dias precisam ser já planejados. A gente vê pessoas que não, durante a vida, nunca pensaram
de forma previdente. Planejamento é previdência, irmãos. Não é providência, é previdência. Digam comigo, previdência. Isso. Use seus lábios mesmo. Previdência. Então você precisa planejar sobre sua vida. Tem gente que vai esperar ficar velho para pensar numa economia, numa poupança, num investimento, numa aposentadoria. Tarde. Ele não planejou quando ele tinha força, quando ele tinha energia, quando ele era jovem. Olha o que Jesus ensinou ali, ó. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, iniciada a obra, e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Eu estou aplicando isso ao professor na sua aula. Ele tem que ter um planejamento. Vai iniciar o ano, ele precisa já ter uma visão panorâmica de como será o ano. Ele tem que ter uma visão de como vai se desenvolver as lições da escola dominical. E como vêm as lições? Alô? Como é que vêm as lições? Trimestrais. Claro que você vai dizer: mas pastor, eu não sei durante o ano todo quais são os temas que serão desenvolvidos. Mas você já pode usar de alicerces, você pode planejar de forma dinâmica. Essa é a parte da aula de hoje, de como você vai desenvolver as aulas para o seu aluno, pensando no aluno, encantando o aluno. O aluno precisa ser encantado pelo professor. Ele tem que chegar para o professor e dizer: eu quero mais, eu preciso de mais. Não, filho, vai devagar. Porque o ensino tem que ser feito com medida, com dosagem. Não se dá remédio com excesso, porque aí passa a ser o quê? Hiperdose, né? Uma dose demais. Como é que chama uma dose a mais? Chama-se overdose. Então o ensino tem que ser devagar. Mas eu já queria saber tudo. Então vai chegar a acontecer com a sua classe do aluno desejar: meu Deus do céu, eu queria mais. Não, vai devagar. Tem que ser cometida, com dosagem. Então eu tomo remédio. Eu não posso tomar todos os remédios do mês. Então eu tenho que tomar de acordo com a bula ou com o diagnóstico médico, com o receituário médico, tudo com medida. Eu sei de coisa hoje que eu não sabia no meu ministério há 15 anos atrás. É um progresso. Há uma graduação, etapas. Então o professor tem que pensar nesses aspectos. Vocês estão acompanhando? Amém. Amém? Amém. Muito bem. Falamos ali sobre o planejamento de aula, falamos sobre o lado da previdência. Ele precisa pensar. Você precisa pensar. Quando eu falei da idade em si, estou falando que ele tem que pensar no futuro. Você tem hoje 20 anos, que bonito, forte. Você consegue levantar até um carro. Mas depois você vai chegar nos 60, que até para levantar o braço sem nenhuma coisa na mão já se torna difícil. É o ciclo da vida. A vida corre assim, então tem que se fazer o quê? Uma previdência. Tem que se planejar sobre isso. Vamos ver o próximo slide. Vamos lá ao conceito de planejar. Estamos fazendo isso que é importante para a parte dinâmica da escola. Planejar é fazer o plano ou a planta de projetar. É projetar.
tensionar, traçar, preparar, esquematizar, aprontar. Definição: planejar é determinar as ações adequadas. Você tem aí a contrapágina da sua apostila, você pode escrever nela, pode fazer apontamentos nela, porque não confie muito na sua memória, na sua mente, embora ela seja até fotostática, mas é bom que você escreva, é bom que você faça anotação, apenas estou sugerindo. Então, determinadas ações adequadas para se atingir Atingir o quê? Objetivo. Diga um forte objetivo. Digam de novo objetivo. Objetivo ou meta previamente fixada. Então você está aqui, ó, e vai atingir esse ponto. Esse ponto aqui, final, se chama meta. Se chama objetivo. Para se alcançar, precisa percorrer, precisa de determinada ação para chegar nos objetivos. Esse procedimento, irmãos, se dá com algumas atitudes. Atitude de coragem, atitude de resignação. O que é resignação? É aceitar os transtornos próprios. Vai chegar um domingo de manhã que vai estar chovendo. Transtorno. Aí você vai ter que usar a capa, usar guarda-chuva, mas não pode deixar de vir na escola. Você vai ter problemas com relação, nessa região, a neve, o frio, ou você só vem na escola dominical no verão. Então o planejamento vai levar o aluno, ou melhor, o professor, já a adequar métodos para atingir o objetivo dele. Por último, planejamento é a pré-determinação. O que é determinação? É a disposição que alguém tem para atingir metas. Você já ouviu alguém dizer assim, fulano de tal é determinado? Aí eu falo daquela mulher, Ciro Fenícia, ela era uma libanesa, ela foi buscar a cura da sua filha, e o título daquela mensagem é A Mulher que Sabia o que Queria. Ela foi lá, foi desprezada pelos discípulos, Jesus permaneceu em silêncio, Jesus disse que não era lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, mas ele disse, eu quero é isto, eu quero é isto, eu quero a cura da minha filha, eu sou determinado. É isso, irmão, determinação é isso, é o camarada insistente, perseverante, eu não vou voltar atrás. Amém ou não amém? Amém. Amém. É isso que se chama determinação. E a pré é determinação antes de metas desejadas e a maneira pela qual elas podem ser atingidas. Estão acompanhando bem isso? Vamos nos seguir. Vamos à próxima transferência. Transparência. Quem é que utiliza planejamento? Eu vou falando os profissionais e vocês vão dizer o que cada um deles faz. Estão comigo? Amém. Estão comigo? Amém. Então vamos lá. Quem utiliza o planejamento? Os engenheiros. Projeto. Mas estou achando que vocês não tomaram café depois do almoço. Os administradores. Planejamento Estratégico. Exército. tática de guerra. Equipe esportiva. Treino antecipadamente. Orquestra. Ensaio. Governo. Orçamento. E os professores? Plano de aula. Plano de aula. Digam de novo, plano de aula. Plano de aula. Olhem para o irmão que está aqui, plano de aula. Plano de aula. Para você, ó, memorizar. Como é que você faz para gravar o telefone de um amigo? Como é que você faz? Anota na agenda.
Somente. Não, você disca, né? Para ele. Você disca. Então, à medida que você vai discando, né? Aqui é 237 o prefixo? 732, 222, 3222, 732. À medida que você está discando, repetindo, você grava. Não só porque está anotado, não só porque está na agenda, e agora os telefones são os mais sofisticados, né? Tem telefone que você fala com ele e ele já liga para você. Olha que maravilha. Ele sozinho já vai lá e... o iPhone, né? Muito bem. Planejamento. Já estamos chegando ao final dessa primeira parte da aula de hoje, melhor, da aula da tarde. E hoje nós temos outra aula. Planejamento de ensino. Em relação ao ensino, planejar significa prever de modo inteligente e bem calculado todas as etapas do trabalho escolar e programar racionalmente todas as atividades de modo seguro, econômico e eficiente. Em outras palavras, planejamento é a aplicação da investigação científica à realidade educacional a fim de melhorar a eficiência do trabalho de ensino. Quem diz isso é uma autoridade, o Marcos Tuller. Ele é um dos bons professores de nossa editora CPAD no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, a importância do planejamento do ensino. Veja que isso está na metodologia do ensino, está na didática, está na pedagogia e se aplica também à escola dominical. E para concluir nesta tarde, nós temos aí os motivos para planejar. Quais são os motivos? Estamos dando dinâmica à escola dominical. Quais são os motivos para planejar? Leiam. Organiza. Leiam. Dá senso de direção. Ajuda na seleção do material e atividades. Ajuda a avaliar o grau de aprendizagem. Motiva os alunos a estabelecerem alvos. Encoraja o professor. Olha a importância dinâmica do professor da escola dominical no que diz respeito ao planejamento. Eu queria que vocês relessem, porque é muito importante. Leiam todos, por favor. Organiza, dá senso de direção, ajuda a progredir, ajuda na seleção do material e atividades, ajuda a avaliar o grau de aprendizagem, motiva os alunos a estabelecerem alvos, encoraja o professor. Estamos falando da importância do planejamento de aula e como encantar o aluno da sua classe, dinamizando. Para concluir essa primeira parte da tarde, eu lembro aos irmãos que nós não podemos manter rotina na escola dominical. Toda rotina é prejudicial. É preciso dinamizar a escola, dar novas ênfases, motivar o aluno, encorajar o aluno, fazer com que o aluno esteja envolvido na classe. Agora imagine como eu, 60 anos, vou para os 61 anos, desde que nasci, eu vou para a escola dominical. Quantos anos eu estou na escola? Desde que nasci, vou para a escola, quantos anos? Estão com medo de falar minha idade? 60 anos. Porque já bebê, minha mãe, me carregava para a escola dominical. Aliás, minha mãe levava para tudo que era reunião da igreja, círculo de oração, vigília, tudo que estava lá presente. Então eu cresci dentro da escola dominical. Ora, eu vou chegar a um ponto de dizer, estou formado na escola dominical. Você já viu alguém formado na escola dominical? Não existe colação de grau, diplomação
na escola dominical. Cada escola a gente vai aprendendo mais, desenvolvendo mais. Agora, nesses 60 anos, já imaginou se permanecesse como dantes? Então é preciso que haja o quê? Uma dinamização na escola dominical. Eu encontro vocês daqui a pouco. Chegou a hora, como é que chama no inglês? Break. Aí vocês vão tomar um suco para despertar, um lanche, um break. Quem foi, irmão? É. E não demorem muito, porque a gente vai prosseguir. E ao que tudo indica, acho que 4h30, né, pastor? A gente vai estar encerrando, porque à noite tem mais, né? Deus abençoe. Um prazer. Amém. Vamos prosseguir nosso estudo sobre como dinamizar a escola dominical. Estamos localizando aqui a página de número 10, 11. Muito bem. E na página 12, nós temos que a realidade da grande maioria dos alunos da escola bíblica dominical é que muitos deles são alunos graduados ou pós-graduados que buscam interagir neste processo de aprendizagem com informações e conhecimentos do mundo inteiro, graças à globalização, e nós, professores, às vezes não sabemos o que se passa diariamente em nossa cidade, pois não encontramos tempo para atualizar com as notícias. Note bem que na parte de dinamização do professor da escola dominical, ele precisa estar inteirado do que está acontecendo. Então ele tem que ser uma pessoa bem informada, atualizada. Precisa estar com a Bíblia, sim, que é o nosso livro base, é o nosso livro texto, mas ele precisa também estar acompanhando as notícias. Evidentemente, porque ele precisa estar atualizado. Na aula de ontem, por exemplo, nós falamos da importância que as empresas hoje dão a seus funcionários de investimento para que eles estejam bem informados, bem inteirados, em outras palavras, atualizados. A linguagem que eles usam é de reciclagem. Como a palavra reciclagem é utilizada mais para o lixo, então eu acho melhor usar o termo atualizado. Então, o professor da escola dominical, ele precisa ser bem atualizado com as notícias. Ele não vai falar das enchentes de Petrópolis, que já ocorreram há quase 2 anos atrás. Ele precisa estar a par das mais recentes notícias para, junto à classe, junto à escola dominical, acompanhar o progresso dos seus alunos. É bom também destacar que hoje o nível dos professores é elevado. Quero dizer, o nível dos alunos, ao invés de professor, o nível da classe que estamos ministrando é um nível alto. O que antes nós falávamos para leigos, pessoas que ainda tinham apenas poucos conhecimentos no primeiro grau, estou usando a linguagem do Brasil, segundo grau, hoje nós temos em nossa igreja doutores. Nós temos pessoas com formação secular elevada e que, embora não sejam formados em teologia, não sejam estudados em ciências bíblicas, mas ele tem conhecimentos gerais e que precisa acompanhar o nível
do que nós estamos ensinando. Eu não estou dizendo que o professor da escola dominical tem que ser um PhD, ele tem que ser um pós-doc, mas ele precisa ser atualizado. Basta que a pessoa leia bastante, se intere, tenha conhecimento do que está fazendo, para que ele seja dinâmico. Por exemplo, nossos pastores antigamente, eles não eram formados em teologia, mas eles eram autodidáticos. O que quer dizer autodidáticos? Eles eram pastores que estudavam todo o tempo. Eles estavam ali, envolvidos na gramática, aperfeiçoavam sua língua. Qual é a nossa língua? Portuguesa. Então, eles procuravam falar bem, embora não fossem formados em letras. Mas sabiam usar de forma não apenas silábica, mas de forma correta as frases junto à igreja. Então isso quer dizer o seguinte: você talvez não tenha tempo de fazer uma academia, ou seja, academia que eu me refiro, uma faculdade, estudar uma graduação, mas você pode se aperfeiçoar lendo, conhecendo. Ok? Então não adianta apresentar desculpas. É preciso que o professor melhore o seu desempenho junto à classe, junto à escola dominical. Se líder, dirigente de congregação, como temos aqui presentes, ele precisa pensar como está sendo avaliada a sua escola dominical. Como é a escola dominical na sua congregação? Ela é boa? E se não é boa, o que leva a ela não desempenhar bem na congregação a escola dominical? O problema é de direção? O problema é do professor? O problema é do aluno? Onde reside o problema? E nós temos aqui algumas desculpas que são apresentadas por muitos professores que alegam não mudarem suas aulas. Primeiro, desinteresse dos alunos em estudar a lição. Está na página 12, acompanhe aí com a sua apostila. Número 2, falta de visão da liderança da igreja em capacitar e investir na área pedagógica. Veja que ele está alegando para o aluno, para a classe. Nós estamos tendo um exemplo aqui dessa igreja. O pastor abre especialmente esse evento com que finalidade? Para capacitação, que a área é pedagógica. Número 3, falta de uma biblioteca que atenda às necessidades da comunidade. São as desculpas apresentadas. Falta de instalações adequadas para a administração das aulas. Então, se os problemas são esses, e eu os chamaria de problemas técnicos, precisam ser revistos, precisam ser verificados junto à liderança da sua igreja, contanto que a escola dominical não venha de nenhuma maneira a ser prejudicada. A escola precisa seguir o seu curso normal, mas de forma dinâmica. O que é dinâmica? Viva. Quando eu digo avivamento na igreja, eu estou procurando mostrar que o crente tem que permanecer vivo, tornar vivo a sua participação na igreja. Isso não quer dizer que ele faz barulho, que ele faz aviãozinho na igreja, que ele corre para lá, que corre para cá. Avivado é no sentido de permanecer aceso, dinâmico, com relação
as atividades da igreja. Na página 13 diz: é necessário saber o que fazer e como fazer. Olha que frase. É necessário saber e como fazer. É necessário saber o que fazer e como fazer. Nunca é tarde para quem se propõe a aprender. Lembra-se que falamos disso ontem? É bom que o professor, o aluno, esteja sempre disposto a mudar. Quando eu dirigia a igreja, geralmente quando assumia o pastorado de uma igreja, eu tinha por finalidade entrevistar todos os que trabalhariam comigo, eram líderes. Eu fazia uma entrevista com eles, fazia uma ficha. E naquela entrevista, entre outras indagações, eu perguntava: o irmão está disposto, ou a irmã que é líder, está disposto a mudar? A mudar que eu quero me referir, volto a repetir, não é para pior, não é para sair dos princípios mantidos pela nossa igreja. Mudar é no sentido de cabeça, de inteligência, de sabedoria. Então, de repente ele vê um boy pointer, ou seja, um data show, e diz: não, isso aí é coisa do anticristo, é da besta do Apocalipse. Quando Deus permite este recurso para melhorar o ensino. Olha o que eu estou fazendo aqui. Os irmãos estão ali acompanhando, alguns estão anotando, estão fixando os seus olhares para aqueles slides, ao mesmo tempo estão anotando. Então, um recurso que eu estou usando. Então, por exemplo, o professor da escola dominical chega com um iPad. O iPad vai facilitar o planejamento da aula. Ao invés de ele trazer xerocopiado, ele vai trazer no iPad, que ele vai manusear perante os alunos. São recursos que ele está usando. Então, é questão de mudar. Não, irmãos, nós não aprendemos assim. No meu tempo antigo ou no meu tempo passado, eu aprendi lá e acolá que se usava a lição e puramente a lição. Tudo que é fora da lição não faz parte da lição. Tudo que não está contido no comentário como professor da lição, eu não vou falar. Não, você vai usar subsídios para dar o quê? Uma dinâmica à escola dominical. Deu para entender? Clarear. Então veja, eu me lembro que fui dirigir uma igreja inicialmente pequena, quando vim da Bahia. O pastor José Wellington me deu a oportunidade de dirigir a cidade de São Caetano do Sul em 1992. Eu que vim de uma igreja com 77 congregações, eu era o pastor presidente de todo aquele campo. O pastor José Wellington me disse: você vai começar tudo de novo. Você está disposto a começar? Eu tenho um salão em São Caetano do Sul com 50 cadeiras. Ele não disse que tinha 50 membros. Ele não tinha 50. Tinha só 23. 23. Eu que ensinava às segundas e sextas-feiras, porque não cabia mais o povo na igreja lá em Itabuna, de doutrina, o povo era ávido pela palavra. Então o que nós fizemos? Fizemos 2 cultos de doutrinas na semana, segunda e sexta. Agora fui dar o ensino para 8 pessoas de São Caetano do Sul. E eu falava com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, com a mesma alegria. Então, nós procuramos progredir a nossa igreja. Aí eu comecei a construção de um templo para 200 e poucas pessoas e fiz a escola dominical com toda a igreja. Eu nunca dirigi uma igreja com a escola dominical 100%, como era aquela.
Então, toda a igreja era a escola dominical. Toda a igreja era o coral. Toda a igreja era o conjunto. Vamos ouvir o conjunto, todo mundo reunia. Vamos ouvir o coral, todo mundo reunia. Vamos para a escola dominical, toda a igreja. Nessa ocasião, para atrair o maior número de alunos na escola dominical, nós criamos uma premiação. Está vendo? São coisas que a gente vai, parece que inventando, mas com o fim de dinamizar a escola. Criamos uma premiação. Premiação para quem trouxesse mais alunos para a escola dominical. Premiação para quem mais participasse da escola dominical. E criamos um questionário para a escola dominical, e o que melhor desempenhasse as respostas daquele questionário, ele era sorteado até com uma viagem. Então era coisa grande, que estimulava o aluno a estar presente na escola dominical. Isso são meios para dinamizar a escola dominical. Existe no mundo de hoje duas áreas importantes que são desenvolvidas com o fim de melhor apresentar o produto. Quais são essas áreas? A área de... Falem. Não, para dinamizar o produto, para apresentar o produto. O que é que uma empresa faz? Publicidade. Isso, marketing. Quer dizer, a propaganda. É o que eles chamam de merchandising. Então, por exemplo, a Coca-Cola, que é um dos refrigerantes mais tomados, bebidos no mundo inteiro, ele tem slogan. No Brasil, o slogan da Coca-Cola é isso aí. O que é Coca-Cola? Isso aí. Então veja que massifica o cliente, o ouvinte, o público para aquele refrigerante. Então tudo hoje tem um meio pelo qual atrai o merchandising, ou seja, a propaganda. Ora, nós temos a melhor ou o melhor produto, sim ou não? Sim. Temos ou não temos? Sim. Diga, tem. Tem. A palavra de Deus não tem igual. E por que as pessoas não são atraídas para a palavra de Deus? Hein? Será que não está precisando de isca? Não está precisando de subsídios? Por exemplo, quando a irmã no Brasil vendia perfumes, inclusive da Avon, promovia nas suas casas o quê? Encontros. E as pessoas iam alegres, né, para a sua casa, para aquele encontro, e depois saía com a sacolinha de compras. Ora, se nós temos um produto, nós temos que procurar qualificar, trazer ao público da melhor maneira possível. Quando você entra aqui, por exemplo, no Seabra Foods, né? Você vai encontrar o quê? Uma série de cartazes. E você vai ver produtos, mercadorias em, como é que chama? Prateleiras, né? E note bem que os produtos mais em promoção estão à vista do consumidor. Os mais caros estão acima da prateleira e os mais baratos estão abaixo da prateleira. Eles usam aquilo ali com pesquisa de opinião, para saber qual o produto mais procurado. Quando aquele produto ele começa a ser decadente, eles fazem uma maneira de atrair o consumidor, o cliente, para o produto. Eu estou usando método, técnica, para mostrar a nossa escola dominical. Mas, irmão, as coisas é de Deus, sim, é de Deus. Mas nós estamos lidando com homens, com humanidade. E é preciso que as coisas sejam
realizadas, promovidas dentro de uma dinâmica. Então você é dirigente de ciclo de oração, ou melhor, dirigente de congregação, você vai procurar ser dinâmico, vai ser diferente lá na direção de sua congregação. Não é que você vai trazer, repito novamente, inovações, mas você vai trazer dinamismo à sua congregação. Se estamos falando de escola dominical, a sua escola dominical, a sua classe que você está dirigindo, de tal forma que as suas aulas possam ser atrativas ou atraentes e as pessoas possam vir. E alguém vai sair fazendo propaganda, né? Olha, você precisava ver que aula ontem do nosso professor, ou que aula domingo passado do nosso professor. O próprio aluno vai disseminar e daqui a pouco ele vai atrair e trazer outros alunos para a escola dominical. Digam comigo então, eu não tenho medo de mudar. Eu quero me atualizar e desta forma qualificar, vou desempenhar o melhor papel para a escola dominical. Veja que você declarou isso. As palavras têm poder. Tá certo? As palavras têm poder. Existe uma frase que diz que nós somos senhores das palavras não pronunciadas e escravos ou senhores daquelas pronunciadas. Você declarou aqui que está disposto a mudar, a se atualizar, a fazer da melhor maneira possível para que a sua escola dominical seja dinâmica. Temos uma parte aqui na página de número 13 que diz que o professor é o último parágrafo. Vou pedir para vocês lerem, para ninguém ficar assim um pouco cansativo, a partir da palavra coloque. Vamos todos? 1, 2, 3. E cadê o comando? Página 13. 14. É 14? Não é 13. Coloque. Aqui está 14. Ah, é? Vamos lá, coloque, vamos lá, todos juntos. Em prática, sua criatividade. Mas os irmãos não estão comigo. Vamos de novo? Coloque em prática sua criatividade. Mude a programação da sua aula. Dê uma aula ao ar livre. Ofereça uma videoaula. Alimente o físico antes do espiritual. Faça café, almoço ou lanche antes da lição. Você viu aí a criatividade? Ó, algo novo aconteceu no sentido de criatividade. O que acontece com as mulheres quanto à ornamentação da casa? Elas trocam o sofá, não é? Colocam um enfeite lá e o marido chega e diz: "Nossa, está tudo diferente, está bonito aqui." Houve o que? Criatividade. Já pensou, desde que você casou, os móveis são os mesmos, nunca foram trocados, nunca foi tirado daquele lugar. Se era carpete, até a marca do móvel no carpete está lá. Então é preciso ter criatividade. Eu cheguei aqui ontem, aliás, quinta-feira, com o pastor Zé Lopes, e fiquei entusiasmado que eu vi que muita coisa tinha sido mudada aqui. Foi mais ampliado o salão, o templo, foram colocados novas cores, novos meios. Então os irmãos viram que isso chama-se criatividade. Então na escola dominical nós temos que, acima de tudo, praticar a criatividade. Se for preciso dar até um almoço, claro que não vai ser todo domingo, toda escola dominical, mas de repente promover, por exemplo, um churrascão, não é? Churrascão da classe Moriá. Eu não sei o nome das classes aqui. Churrascão da classe Moriá.
E aí vai juntar aluno, que não é brincadeira, não é mais quem come carne, né? Mas, de alguma maneira, você, para pegar o peixe, você usa o quê? Até minhoca, né? Você come minhoca? Não, mas come o peixe. E para pegar o peixe, você tem que usar a isca. Então, a linguagem aqui foi simples, não chega a ser fula, mas eu tive o objetivo de mostrar que nós precisamos atingir, com o planejamento, os objetivos. Antes de voltar para a sequência daquele slide, vamos para a página de número 14. Dentro da criatividade, nós temos aqui em cima o quê? Leia. Transporte para o equilíbrio e vice-versa. Pouco de conhecimento para lembrar e preparado ajudar. Então você vai despertar o seu aluno, ele vai querer já estudar teologia. Ele ficou tão ávido pelos ensinos transmitidos na sua classe, porque você o transportou. Olha o poder que tem o professor. Você leva até Jerusalém, a Israel, o aluno, quando ele bem perceber, até em Belém, onde Jesus nasceu. Quer dizer, imaginariamente. E se de repente esta criatividade, esta ideia cresce, e em consonância com o pastor da igreja, eles vão fazer uma viagem literalmente a Israel. Olha aí que benção. É claro que alguns irmãos aqui têm restrições em termos documentais para sair do país. Mas a quem tiver condições de fazer esta viagem, isto faz com que ele aprenda melhor, ele conheça melhor. Daqui a pouco ele diz, olha pastor, se o Antigo Testamento fundamentou-se na língua hebraica, eu quero aprender pelo menos noções de hebraico. Ó, eu quero aprender, se o Novo Testamento foi feito em grego, ter noções de grego. Ele vai crescendo. Isso é dinamismo que estamos fazendo quanto à escola dominical. Use novos métodos, tenha criatividade, peça inspiração ao Espírito Santo, mas não esqueça de um detalhe. Como professor, procure corrigir os seus erros. Nós temos um grande problema, é o de admitir que erramos. A maneira como eu estou me conduzindo não é boa, eu preciso corrigir esses erros. Eu preciso superar as minhas limitações. Deu para entender? Porque somos limitados. Então, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso desenvolver? É necessário estudar um pouco mais? É necessário fazer um curso? Que tudo isso seja em prol da dinamização da escola dominical ou da atividade que nós estamos exercendo, para que possamos, capacitados, treinados e bem formados, conduzir o nosso trabalho. Vou dar um exemplo aqui, eu que viajo muito, o pastor Zé Lopes viaja também muito, de avião. Um piloto, para conduzir uma aeronave, um Boeing, ele precisa ter um brevet, ou seja, ele precisa ter uma carga de horas grande, com conhecimento, aliado ao copiloto. Não é diferente também no nosso desempenho ministerial, desempenho como líderes, como trabalho da escola dominical. É preciso também ser melhor treinado, capacitado. Por exemplo, como admitir um professor da escola dominical que, sem motivo algum, a igreja o conclama
o pastor o convoca, estamos fazendo um seminário de escola dominical e ele não vem. Não pode ser. Ele tem a oportunidade de melhorar e não melhora. Claro que se o problema é justo, é de trabalho, mas não sendo assim, é falta de desejo de melhorar, de desempenhar, de ser capacitado para o trabalho que ele está fazendo. Vamos entrar aqui nas dinâmicas de grupo. Nós precisamos também utilizar-se no dinamismo da escola dominical de dinâmicas de grupo. Quais são as dinâmicas de grupo? Temos ajuda mútua, a apresentação, a avaliação, comunicação, desenvolvimento pessoal, dimensão pastoral, estudo, figura, integração, jogo comunitário, organização do grupo e produção. O que estamos fazendo? Potencializando e dinamizando o ensino para adultos. Se houvesse tempo, por exemplo, nós iríamos formar nesta classe aqui dinâmicas de grupo para averiguar, levantar situações que estamos vivendo de forma real na classe da escola dominical. O tempo não nos permite em 3 dias. Isso mostra o quê? Estamos procurando dinamizar melhor a nossa escola dominical. Bem, vamos voltar aqui os slides ao data show. No plano de aula que nós observamos, o instrumento de trabalho que especifica os comportamentos esperados do aluno, os conteúdos, recursos didáticos, procedimentos que serão utilizados para a sua realização. Através do plano de aula, você vai detectar a performance do seu aluno. O crescimento que ele está sendo acompanhado pelo professor. E isso através do que nós chamamos plano de aula. Mas para isso o professor precisa estar preparado. E a preparação ali é em 2 etapas. Quais são elas? Geral e específica. Digo de novo. Geral e específica. Na geral, de que consiste a preparação do professor? Digam. Consiste experiência, conhecimento da Bíblia, capacidade de domínio das leis e habilidades. Veja que o professor de uma escola bíblica dominical, ele precisa conhecer as doutrinas fundamentais da sua igreja. Por exemplo, nessa última convenção geral no Brasil, foi discutido o credo da nossa igreja. Nós temos nos Mensageiros da Paz, nas searas, nos periódicos da CPAD, uma relação do que cremos. Ali está a nossa declaração de fé. Será que todo professor ele tem conhecimento das doutrinas fundamentais da Bíblia? Ou ele vai confundir alhos com bugalhos? Por falta de conhecimento destas doutrinas.
Vocês estão vendo? Por exemplo, ele ouve falar em adoração de todas as coisas, que é chamado de panteísmo. Ele não acredita na Trindade. Como vai ser professor sendo unicista? Então ele precisa conhecer a nossa declaração de fé. Ele precisa esposar a sua declaração de fé. Ele precisa conhecer suas doutrinas fundamentais. E só nas doutrinas, vamos falar aqui em 3 doutrinas gerais. Primeiro, doutrinas da salvação. Digam comigo, doutrina da salvação. Doutrina da salvação. Só nas doutrinas da salvação, nós temos 22 doutrinas. Vamos citar apenas 5 das 22 doutrinas da salvação: graça, arrependimento, confissão, perdão, justificação. Citei apenas 5 doutrinas da salvação, que são doutrinas fáceis de entendimento e que estão no contexto das doutrinas da salvação. Doutrina número 2, em seu grupo, temos doutrinas da fé cristã. São 18 doutrinas gerais da fé cristã. Vamos citar também 5. Aí vamos para fé. Número 2, igreja, dízimos na fé cristã, consciência, e temos a conduta do crente, que é chamado de ética cristã. Aí vem o terceiro grupo de doutrinas, que são as escatológicas, das últimas coisas. Aí vamos encontrar 19 doutrinas principais das últimas coisas, da escatologia. Aí nós temos morte, arrebatamento, ressurreição, citando apenas 5, ressurreição. Temos estado intermediário, milênio ou grande tribulação. Então são doutrinas que o professor, junto à classe da escola dominical, tem que atingir a expectativa. Mas de que maneira? Com experiência, com conhecimento da Bíblia, porque surgirão curiosidades, perguntas. Alguém vai perguntar: quem é essa besta que vem do mar? Aí você vai dizer: não, irmão, esse crente quer saber de besta, mas está lá no Apocalipse. Deu para entender? Vamos lá. Preparação do professor específica. Leiam. Planejamento cuidadoso do trabalho da lição significativa. Romanos 12, versículo 7. Qual é a lição que vamos estudar amanhã de manhã? Juízo final. Juízo final. O grande trono branco, o juízo final. É escatológico, né? O estudo da lição de amanhã. Então, essa lição de amanhã, ela precisa estar planejada. Lembra que nós falamos de planejamento hoje, sim ou não? A importância do planejamento cuidadoso e detalhado da lição bíblica a ser conduzida. Muito bem, está faltando mais 10 minutinhos, já estaremos encerrando esta segunda aula e teremos logo mais à noite o prosseguimento já, uma outra matéria. Vamos lá. Nós temos as fases do planejamento com o acróstico liderar. Temos aí a letra L, leitura da lição, número 1. Número 2, letra I, identificação
do tipo da lição, teórica ou prática. Número 3, letra D, definição dos objetivos e metas a serem atingidas. Número 4, letra E, ou E, como diz o paulista, escolha do método, seminário, preleção, debates, dinâmica dos grupos, etc. e materiais. Número 5, letra R, recolhimento de dados e informações sobre o tema. Número 6, letra A, análise do tempo para cada tópico da lição. Número 7, letra R, resumo, conclusão, aplicando a lição à vida do aluno. Essas são as fases do planejamento. Seguindo, nós temos... Será que eu soltei? Não, coisa não. Perguntas anteriores. O que pretendo alcançar? Todo professor na escola dominical precisa ter estas 5 perguntas. O que pretendo alcançar? Vou deixar que vocês leiam essas perguntas. Vamos lá? Primeira. O que pretendo alcançar? Segunda. Como alcançar? Terceira. Em quanto tempo? Lembra-se que falamos de tempo? Como é o tempo? Lembra que eu falei isso hoje? A curto prazo. A médio prazo. A longo prazo. Estamos falando de tempo. Se falasse em termos de mensagem bíblica, seria tempo passado, tempo presente e tempo futuro. Muito bem. Número 4, pergunta número 4. O que fazer e como fazer? Como fazer? E finalmente, pergunta número 5. Como avaliar o que foi alcançado? Então, o professor precisa avaliar de que maneira ele alcançou suas metas e seus objetivos. Objetivos gerais e objetivos específicos. Nos objetivos gerais, nós temos educar o aluno para uma vida cristã autêntica. Viu a importância da escola dominical? O aluno precisa ter uma vida cristã autêntica. Tem muita gente com jeito de crente, com cheiro de crente, mas não é crente. Para que ele seja genuinamente crente, ele precisa ser formado. Lembra disso ontem? Formação cristã, formação. Então, ele tem que ser formado. Lembra que Paulo chegou a dizer assim: filhinhos, o único lugar onde encontramos homem tendo dores de parto é na Bíblia. Filhinhos, por quem sinto dores de parto, até que Cristo seja formado, gerado. O que é que a igreja faz aqui aos domingos pela manhã? O que é que a igreja faz aqui nos cultos de doutrina? É terça-feira, né, pastor? Terças-feiras. Formando, gerando. Está vendo? Educando o aluno para uma vida cristã autêntica, não mera transmissão de conhecimento. Número 2, educar o aluno para o exercício da cidadania. Essa parte é amanhã, na parte social. Objetivos específicos referem-se ao esperado em termos de particularização sobre a compreensão da matéria de ensino. Vamos ver se ainda estamos dentro da matéria. Temos a semana de planejamento.
olha, temos o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ou seja, no domingo é leitura, na segunda-feira é o índice, o sumário, na terça o histórico, relendo a lição, né? Na quarta, nós temos pessoas que devem ser verificadas e inseridas na lição. Na quinta, geografia, lugares mencionados na lição. Sexta-feira, vê os fatos cuidadosamente. E no sábado, aplicação, ou seja, de tudo quanto se estudou na lição. Quando a gente mostra a geografia ali, estamos mostrando a localização do texto. Por exemplo, se estuda o centurião de Cafarnaum. Onde fica Cafarnaum? Em New Jersey? Nos Estados Unidos? Tem Cafarnaum na Bahia. Na Bahia nós temos Cafarnaum. Então a gente vai mostrar geograficamente onde fica Cafarnaum. A noroeste do mar da Galileia, em Israel. Quer dizer, isso é o cuidado que tem no planejamento do professor com relação ao aluno. Execução do plano de aula. Temos aí introdução. Prender a atenção dos alunos. Introduza o assunto e seu relacionamento com as demais lições do trimestre. Aponte os objetivos da lição. Estamos na dinamização da escola dominical, no sentido de envolver o processo de ensino e de aprendizagem. O adulto é diferente do infantil, do aluno que está iniciando, claro. A criança também hoje precisa de recursos audiovisuais, claro que precisa. E hoje a professora, o professor da classe infantil usa métodos para atrair as crianças. Mas também o adulto, ele precisa de métodos flexíveis, variados, para que ele seja atraído ao ensino, ou seja, que ele cause atenção à matéria que está sendo estudada. Aponte os objetivos da lição e fale com quem trabalhar ou com quem trabalhará o tema. Execução do plano de aula e, em termos de slides, estaremos encerrando por ali e apenas concluindo a aula desta tarde. Nós temos ali, para a execução do plano de aula, a exploração do assunto. Discorra sobre o assunto tópico por tópico. Pergunte, responda, verifique a aprendizagem. Faça com o aluno uma autoanálise diante do tema. E a conclusão, feche o assunto. Um dos grandes problemas da falta de dinamização na escola dominical é o que nós chamamos hoje de improvisação. Já viu que nós temos uma facilidade de improvisar? Não, eu vou chegar lá, o Espírito Santo vai me usar. Não, ele gosta de improvisação. E é fácil até improvisar, mas não sai perfeito o trabalho do professor que improvisa. Ele precisa estar preparado, planejado para poder ensinar junto aos seus alunos na classe da escola dominical.
Que Deus nos abençoe. Logo mais à noite, no horário que o pastor José Lopes vai relembrar aos irmãos, estaremos de volta para mais uma aula. E vamos falar sobre escola dominical, capacitando os crentes para o desempenho da sua chamada. Muito obrigado por sua atenção e daqui a pouco estaremos de volta juntos em nosso seminário sobre a escola dominical para uma família saudável.